Agora, para fechar a nossa ideia, só para complementar, vamos relembrar a regra de sinais para multiplicação e divisão. Nós vimos que as regras de sinais para adição e subtração, eu falo assim adição e subtração porque a regra é a mesma, tanto para adição quanto para subtração. O que diferencia é se os sinais são iguais ou diferentes. Tá? Nós vimos que para adição e subtração, se você tem sinais iguais, você soma e conserva sinal. Se você tem sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. Tá bom? Vê que as regras são frases assim um pouquinho mais longas para adição e subtração. Já para multiplicação e divisão, quer dizer, continhas de vezes e continhas de dividir, as regras são muito rápidas. Como é que é? Se a cada dois números que você pegar, tá bom? Então a gente trabalha só os números de 2 em 2, aos pares, né? A cada dois números você tiver os sinais iguais na multiplicação e na divisão, se os sinais forem iguais, o resultado é positivo, acabou. Então, multiplicação e divisão, sinais iguais, resultado é positivo. Sejam os dois positivos, sejam os dois negativos, a questão é, se os dois sinais forem iguais, o resultado é positivo. Na multiplicação e divisão, se os sinais forem diferentes, tiver um negativo e um positivo, ou um positivo e um negativo, é claro que o resultado vai ser negativo. Tá bom? Então não tem muito floreamento, aí, muita coisa para se dizer. Não é como as regras para adição e subtração que tem frases mais longas. Na multiplicação e divisão não, é simples. Para a gente fechar, é importante lembrar que a regra é apenas um atalho que possibilita resolver sem errar, mesmo que você não entenda o procedimento que está por trás, tá bom? Mas eu espero que hoje você tenha entendido as regras, o porquê das regras da adição e subtração. Então você não vai mais usar sem saber o que está fazendo, você vai usar conscientemente e, portanto, você não vai errar. Ah, mas antes eu não sabia como é que era, mas eu também não errava. Pode ser que algum de vocês que está me assistindo pense assim. Bem, pelo menos agora você não está na ignorância executando uma coisa como se fosse um robô, tá? Que acerta, mas não sabe bem por quê, não sabe explicar o como. Então eu espero que você tenha entendido essa parte. Eu preciso repetir que há uma diferença entre as regras de sinais para adição e subtração, que são um pouquinho mais longas, e as regras para multiplicação e divisão, que são mais curtas. Tá? Então, as de adição e subtração, sinais iguais, soma e conserva, quer dizer, mantém a natureza daquilo com a qual você está trabalhando. Se os sinais forem diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior, no caso, o maior valor absoluto. Quer dizer, se você estiver mexendo com dívida e ganho, se a dívida for maior, o resultado é dívida, quer dizer, negativo. Se o pagamento ou o ganho for maior do que a dívida, o resultado será um ganho. Tá? Pois bem, e já para multiplicação e divisão, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo, acabou a regra. Então elas são bem diferentes, é interessante que tu entenda isso. E se for preciso, tu escreve para tu olhar mesmo e tu não cometer nenhum equívoco. Mas se você entender o porquê das regras de adição e subtração, você com certeza não vai mais confundir elas com as de multiplicação e divisão. Você não deve usar a ideia do mais com menos para adição e subtração. Acho que já dá para perceber porquê, né? Porque na adição e subtração, nem sempre mais com menos vai dar menos. Tá? Você já deve ter percebido que se você tem uma dívida grande para um pagamento pequeno, quer dizer, menos com mais, ou mais com menos, não importa a ordem, se a dívida for maior, o resultado vai ser menos, vai ser negativo. Só que se a dívida for pequena e o pagamento for grande, aparece aí de novo menos com mais ou mais com menos, a ordem não é importante. Se o pagamento for maior que a dívida, o resultado vai ser lucro, vai ser mais. Então, nem sempre o mais com menos dá menos, tá bom? Mais com menos só dá menos, se você quiser usar essa frase, só se for na multiplicação e divisão. Porque mais com menos quer dizer, você tem dois sinais diferentes. Na multiplicação e divisão, sinais diferentes dá sempre negativo. Nós agradecemos por ter assistido o vídeo até aqui e eu espero que nas nossas próximas conversas nós possamos elucidar mais dúvidas.